O ambiente importa e ele pode fazer você evoluir ou atrasar a sua vida. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes na nossa vida como um todo, né? Estar no ambiente errado pode ser o, o suficiente para você não conseguir alcançar nada. Você vai viver sendo um nada. Talvez, máximo, alcançar pequenas coisas na sua vida. Enquanto ambientes que querem que você evolua, que influenciam no seu crescimento, é onde você mais vai perceber que você vai visualizar oportunidades por conta dos incentivos certos. Quando você cresce em um ambiente de incentivos errados, você não tem percepção do que é a realidade de verdade, né? Assim como você não tem noção do que é buscar e ter ambições reais e que sejam possíveis de construir e, acima de tudo, entender que você pode ultrapassar as limitações que você tem. E acima de qualquer coisa, saber que você tem pessoas que lhe entregam incentivo para melhorar, não só em termos pessoais, mas profissionais, de relações, em tudo. E é isso que eu hoje quero falar aqui, né? Porque eu posso dizer, como pessoa, que eu não cresci num ambiente nada favorável e bem complicado. Então, eu tive que ir contra a maré em muitas circunstâncias para conseguir entender que eu estava vivendo um ambiente em que o atraso era a máxima de qualquer circunstância, que os incentivos eram nulos. E você entender isso de maneira individual vai exigir uma contribuição no seu tempo muito grande. Você vai desperdiçar muito tempo, serei já honesto, porque você vai ter que gastar uma quantidade de energia gigantesca para superar as questões das limitações que você tem por conta do ambiente com baixos incentivos positivos. E eu tive muito do esforço individual, por exemplo, questões de leitura, né? Eu cresci num ambiente que não existia incentivo, zero leitura, nenhum exemplo, porque na minha família não há o hábito de ler. Minha irmã é um pequeno exemplo, mas eu ainda sou a pessoa que mais conseguiu quebrar isso. Eu leio bastante e muitas coisas que eu vejo produtivas e úteis, assim como muitos clássicos. E então, assim, eu não tive e eu sabia que eu não iria ter exemplos na família, porque para você construir hábitos positivos em alguém, você tem que ter exemplos positivos na sua família. Então, um exemplo, né? Você ter na sua família uma pessoa, por exemplo, seu pai ou sua mãe, que leem muito. E eles estão ali sempre lendo na sua frente. Você vai acabar se autocondicionando desde criança a ler. Se sentar ali perto de um deles e ler junto. Outro exemplo, esse é um exemplo que eu acho muito interessante e que, na minha percepção, é muito raro no Brasil, que é a arte. Você ter pai ou mãe que são pintores nas horas vagas e que gostam de aproveitar esse momento ali pintando, colorindo, fazendo coisas que envolvem a arte, escultura também, que está cada vez mais raro hoje em dia. Se você tem esse incentivo desde criança, vendo eles fazendo essas coisas, você vai adquirir o mesmo hábito e até mesmo acabar, não sei, se profissionalizando ou se tornando uma pessoa muito, sabe, com um hobby bastante enraizado na sua vida, de pintar, de escrever, de ler, de tocar instrumentos. Então, acima de tudo, isso mostra o quanto o ambiente tem uma influência gigantesca, né? Eu que vim de um ambiente totalmente avesso a muitas coisas, eu tive que fazer muitas quebras de barreiras para adquirir hábitos e influências positivas na minha vida no mundo externo, porque como eu comecei a perceber muito cedo, né, que não teria ali, eu fui buscando de fora e assim eu fui adquirindo leitura, me exercitar, sabe, correr, gostar de visitar lugares mais aleatórios, tipo museus, cafés, essas coisas assim, porque na minha família tudo é muito
como eu posso dizer, muito linear e muito preto no branco, sabe? E eu acabei fazendo muitas quebras dessas barreiras com um grande esforço individual, olhando exemplos de fora. Então, assim, você também vai precisar, se você não tem os exemplos na sua casa, principalmente, eu sou um defensor aqui incansável, né, da leitura, né? Leia, acima de qualquer coisa, busque incentivos, busque grupos, busque pessoas que tenham esse mesmo incentivo positivo e que acabam se incentivando entre si. Eu acho que essa é uma das maneiras mais importantes para você construir até mesmo laços com outras pessoas e também estar em um ambiente já que vocês vão preparando para ser positivo para você, para ser positivo no aspecto de melhorar entre vocês e trazer outras pessoas para esse entorno. Que hoje em dia a gente vive, principalmente, eu sempre vou dar o exemplo do Brasil, porque é o país que eu moro, infelizmente. Então, aqui no Brasil, você não tem incentivo a nada que é positivo. Você tem incentivo a ir em baile funk, em ficar indo em balada, de ficar enchendo o rabo de cachaça, de ser uma pessoa completamente vazia e inútil de certa forma, ser uma pessoa que não tolera silêncio, ser uma pessoa que não tem capacidade de refletir ao ouvir a si mesmo em momentos de grande silêncio. Então isso tudo acaba, né, mostrando que a gente vive num país pobre em termos de repertório de coisas para tornar as pessoas melhores. Então crie o seu ambiente, crie esse ambiente em algum lugar. E acima de tudo, não olhe para esses exemplos ruins que você tem, por exemplo, na sua casa. Siga em frente, lute contra e, acima de tudo, supere-se. Eu vou ficando por aqui, deixe o like de vocês, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário embaixo e tchau, tchau.